Livro dos Juízes, capítulo 6, versículo 11. Amém? Misericórdia. Amém? Juízes, capítulo 6, versículo 11. Amém, né? Veio então o anjo do Senhor e sentou-se debaixo de um carvalho em Efra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gedeão, seu filho, estava debulhando e tirando o trigo da eira para escondê-lo dos madianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e disse: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Gedeão respondeu: meu Senhor, por favor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão aquelas suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: o Senhor nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou às mãos dos madianitas. Então o Senhor voltou-se para ele e disse: vai, e com essa força que tens, livra Israel da mão dos madianitas, sou eu que te envio. Gedeão replicou: por favor, meu Senhor, como poderei eu libertar Israel? Minha família é a mais humilde de Manassés, e na casa de meu pai eu sou o último. O Senhor lhe respondeu: eu estarei contigo, e tu derrotarás os madianitas como se fossem um só homem. Palavra do Senhor. Aplauda, isso mesmo, pode aplaudir a palavra do Senhor, que é digna mesmo de aplauso. Irmãos, irmãs, queridos, aonde você estiver agora, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Você aqui, você em casa, você que agora está nos acompanhando e acompanhando essa pregação. Gedeão estava oprimido. No entanto, que você vê que ele estava recolhendo o trigo. Gedeão estava debulhando e tirando o trigo da eira para escondê-lo dos madianitas, morrendo de medo, porque eles estavam dominados pelo inimigo, que era Madian, os madianitas. E Gedeão, muito medroso, muito temeroso, ali trabalhando, assustado, observando as coisas, para ver se ele não iria ser atacado, se ele não iria ser precipitado ali, alguém se precipitar sobre ele. E ele, com medo, o anjo do Senhor aparece a ele. E o anjo do Senhor diz: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Você imagina o que essa palavra significou no coração desse homem, que estava com medo, medo de enfrentar a realidade, medo de enfrentar o inimigo, medo de enfrentar as situações do dia a dia. Ele estava escondendo, e o Senhor chega e proclama essa palavra: valente guerreiro. Diga para a pessoa que está do seu lado: você, como Gedeão, é um valente guerreiro. Talvez como ele, você aqui no rincão do meu Senhor e em casa esteja se sentindo fraco. Talvez você não tenha, olhando para você mesmo, para a sua situação, para a sua realidade de vida, para a sua situação familiar, até mesmo para a situação do cristianismo na sua cidade, talvez a situação do catolicismo na sua paróquia, talvez a realidade que você enfrenta na sua cidade, no seu trabalho. Talvez você esteja se sentindo fraco, abatido, sem forças, diante disso tudo que foi anunciado desde ontem, dessa ação do maligno, que combate contra nós, contra o cristianismo, que combate contra as famílias, que combate contra os jovens, que combate contra as crianças, que quer nos fazer perecer. Talvez você esteja se sentindo um pouco
muito temeroso de enfrentar a realidade, porque enquanto nós estamos cercados pelos muros da Canção Nova, enquanto nós estamos aqui sendo animados, enquanto nós estamos orando com o Ministério de Música, com as pregações, sendo animados, nós estamos bem. Mas e depois que nós ultrapassarmos o muro e descermos do monte, da montanha, como é que vai ser? O Senhor está dizendo: eu estou contigo, valente guerreiro. Deus acredita em você. Deus acredita na força que está em você. Aí está a solução. Deus acredita na força que está em você quando você busca por Ele. Não está em você, não é uma força humana, é uma força espiritual. Quem aqui é batizado? Glória a Deus. Gostei do eu aí. Eu sou batizado. Nós recebemos muitos dons, 7 dons no nosso batismo. Nós recebemos 3 virtudes teologais no nosso batismo: fé, esperança e caridade. Nós tivemos o nosso nome escrito no livro da vida no dia do nosso batismo. Nós recebemos uma herança, e aí São Paulo vai dizer: nós morremos com Cristo e com Ele ressuscitamos pela força do batismo. Mas esse batismo precisa ser alimentado pela oração, alimentado pela Eucaristia, como o Frei Josué nos anunciava na primeira pregação, com tanta clareza de anúncio. A nossa cura, o nosso fortalecimento, a nossa restauração. Nós estamos enfrentando o combate, e hoje Deus está dizendo a mim e a você: Padre Roger, qual o seu nome? Eu estou contigo, você é o meu valente guerreiro. Aí talvez no nosso coração nós estejamos como Gideão: mas Senhor, onde estão aquelas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Você nos fez sair do Egito, da escravidão, Senhor. Você nos fez sair da escravidão com sinais, com prodígios, com milagres. O Senhor convenceu o Faraó com o poder das suas mãos, usando Moisés. Aonde o Senhor está? Como o Senhor nos deixa perecer dessa maneira? Nós estamos na mão do inimigo. Mas por que o povo voltou para a mão do inimigo? Esse povo, Israel, o povo de Gideão, é o povo escolhido, é o povo da aliança, é o povo eleito. Porque eles voltaram para as mãos do inimigo? Se você for ler a Bíblia, e aí outro remédio, outra arma, outra força, a palavra. Se você for ler a palavra, você vai ver que esse povo, em primeiro, murmurou muito contra Deus. O Márcio trabalhava conosco na oração agora, o louvor. Gente, o que o diabo mais quer que nós façamos é que nós entremos num estado de murmuração. O que o diabo mais quer que você faça é que você reclame o dia inteiro. Você, dona de casa, você, esposa. O que o diabo mais quer é que você, marido, pai, você reclame o dia inteiro. É isso que ele quer. Mas quando nós fazemos esse movimento contrário, essa força contrária, e muitas vezes é pesado, é penoso diante de uma doença, muitas vezes é penoso diante de uma má notícia, muitas vezes é penoso no nosso dia a dia, nós rompermos em louvor, porque tudo nos leva à murmuração, tudo nos leva à reclamação, tudo nos leva a maldizer a Deus. O que o louvor é? O louvor é bem dizer a Deus até mesmo pelas dificuldades. E uma coisa que Satanás não suporta é o louvor. Uma coisa que fere os ouvidos dele, que ele treme, que ele esbraveja, é quando o povo de Deus louva.
E tanta dificuldade hoje para nós de louvar, porque nós só sabemos pedir, agradecer, é muito pouca a nossa gratidão. Mas quando nós nos despertamos para o louvor, Satanás fica derrotado debaixo dos nossos pés. E você precisa ser um povo de louvor, você precisa crescer nesse dom que Deus deu. Diga para o seu irmão, valente guerreiro, quer uma arma poderosa? Pergunta para ele, valente guerreiro, quer uma arma poderosa para vencer o inimigo? Para vencer Madian? O louvor. Diga para ele, seja um homem, uma mulher de louvor. É muito fácil louvar quando Deus me cura. É muito fácil louvar quando Deus me dá alguma coisa. Mas vai louvar quando aquilo que você esperava não aconteceu. Quer vencer o diabo? Quer? Quem aqui quer vencer o diabo? Aleluia, né? Então louve, meu irmão, louve. Amanheça louvando. Nós não estamos tendo tempo nem para louvar a Deus. E já acorda correndo, já vai para o banheiro, escova o dente. Às vezes não lava nem o olho, sai com a remela para a rua, sai correndo e vai trabalhar. E na hora que você chega no serviço, nossa, tá com o negócio aí às vezes é no nariz e no olho, né? Não teve nem tempo de limpar. A gente não está tendo tempo, a gente tem que criar, meus irmãos, o hábito, porque eu já louvo. Hoje eu acordei assim, obrigado, meu Deus, eu estou vivo. Olha, depois daquela experiência que eu contei na missa ontem, para mim a vida teve um novo sentido, da minha experiência de quase morte, porque eu dormia sem saber se eu ia acordar. Eu pedia perdão para Deus de noite, falava, Senhor, se o Senhor me levar nessa madrugada, me leva para o céu. Eu quero ir para o céu. No outro dia, quando eu acordava, não é que eu quero essa vida aqui não. Como eu disse ontem, como Paulo, eu posso dizer, morrer muitas vezes é lucro. Por quê? Não vai ter dor, sofrimento, nada disso. Mas quando eu acordava e eu estava vivo, eu dizia, Senhor, obrigado. O Senhor me deu mais um dia para que eu te glorifique aqui nessa terra. Muitas vezes nós acordamos sem agradecer a Deus porque nós estamos vivos. Nós esquecemos, mas às vezes eu acordo já com um problema na cabeça e falo, Senhor, resolva isso para mim, mas louvar eu não louvo. Valente guerreiro, você precisa ser um guerreiro do louvor. Diga para essa pessoa aí que está do seu lado, você precisa ser o guerreiro do louvor. Louve, está doendo, louve, está chorando, louve, está sofrendo, louve. Está doente, louve. Está com problema, louve. Louve, diga para o seu irmão, louve, agradeça, busque o Senhor, glorifique a Ele. E já pode aplaudir o seu irmão que é o guerreiro do louvor, que sai da canção nova assim. Nós somos um povo de louvor. E ele continua, Gideão questionando a Deus. E nos contaram dizendo que o Senhor tirou do Egito, mas agora, Senhor, o Senhor nos abandonou e nos entregou às mãos dos madianitas. Então o Senhor voltou-se para ele e disse, vai, e com essa força que tens, livra Israel da mão dos madianitas, sou eu que te envio. O Senhor via a potencialidade que Gideão tinha, principalmente a potencialidade da fé. Por quê? Se você for olhar no capítulo 7, nós não vamos lá, Gideão tinha um grande exército, ele obedeceu, ele foi combater, como Deus disse, um valente guerreiro, ele assumiu aquela palavra. Hoje nós precisamos tomar posse dessa palavra. Diga, eu tomo posse dessa palavra. Eu acredito nessa palavra, Senhor. Mesmo que eu não veja, o Senhor vê que eu sou um valente guerreiro. O Senhor vê. E aí Gideão tinha aquele grande exército lá, e Deus disse, seu exército é muito grande. Diz para ele, fala para aqueles que estão com medo, para eles irem embora. Foram 22 mil, se eu não me engano, embora de uma vez, que estavam com medo. E Deus disse para Gideão, Gideão,
ainda tem gente demais. Se vocês ganharem essa guerra, eles vão achar, o povo vai achar que quem ganhou foi o povo e não eu. Olha só, é Deus que vence as nossas batalhas. Por isso nós cantamos: pois tudo naquele que me fortalece, tudo posso em Jesus Cristo. Não é o Padre Roger que pode, não é você, é Deus que vence. E Deus diz para Gedeão: está muita gente ainda. Vocês vão se orgulhar, achando que foram vocês que venceram. Vai e manda eles beberem água. E é a sabedoria, né, de Deus. Oh meu Deus, que Deus maravilhoso. Aqueles que se ajoelharem e pegarem a água com a mão e colocarem na boca, você manda embora. Agora, aqueles que beberem água como o cachorro bebe, fica. Porque Deus é esperto, né? Um bom soldado, e aí tem militares aqui no nosso meio, ele não abandona a arma dele nunca. Por que eles beberam a água com a boca? Porque é um bom guerreiro, é um bom lutador. Ele não abandonou a arma da guerra, ele segurou, ele está atento. Nós que estamos no combate espiritual, precisamos estar atentos. Porque foram aqueles 300 escolhidos, ficaram só 300 para enfrentar um exército numeroso. Porque aqueles 300 estavam atentos ao combate, eles não abandonaram a arma. Você não pode baixar a guarda no combate espiritual, meu irmão. Você não pode baixar a guarda, você não pode deixar de louvar, você não pode deixar a Eucaristia, você não pode deixar a oração, a palavra. Porque se você baixa a guarda, desculpe eu falar, você vai perder a batalha. Claro, ainda não perdeu a guerra, perdeu uma batalha, mas nós podemos correr o risco de perder a guerra. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus não te fez para perder a guerra contra o inimigo. Deus te fez para vencer. Deus te fez para experimentar a vitória dele. Deus te fez para experimentar a graça dele. Olha só o que o Catecismo da Igreja Católica diz, no número 2744, da necessidade da oração. O Catecismo diz: orar é uma necessidade vital. Se o seu coração parar de bater, o que acontece? Se o seu rim parar de funcionar, o que acontece? Se o seu pulmão parar de funcionar, o que acontece? São órgãos vitais. Se o seu intestino parar de funcionar, vai dar uma infecção generalizada, e aí você vai. São órgãos vitais. E o Senhor está dizendo pela palavra da igreja: orar é uma necessidade vital, é questão de vida ou morte. Se eu não oro, eu morro na batalha, perco a batalha. E aqui continua: a prova contrária não é menos convincente. Se não nos deixamos levar pelo Espírito, cairemos de novo na escravidão do pecado. O Padre Roger está dizendo para ele mesmo: Padre Roger, se você não rezar, você vai voltar para a escravidão do pecado. E aí você aplica isso para você. Mas eu não estou dizendo por mim mesmo, eu estou dizendo pela palavra da igreja: se não nos deixarmos levar pelo Espírito, cairemos de novo na escravidão do pecado. E aí, continua: como o Espírito Santo pode ser nossa vida, se o nosso coração está longe dele? E aí, São João Crisóstomo vai dizer: nada se compara em valor à oração. Ela torna possível o que é impossível. Você acredita? Quem acredita, levanta a mão e diga glória a Deus.
É pela oração que você conquista o impossível. Continua São João Crisóstomo. É pela oração que aquilo que é difícil se torna fácil. Olha só. E olha essa proclamação, que eu quero que depois que eu proclamar, você dê uma salva de palmas para a doutrina da igreja e para os santos padres. É impossível que caia em pecado o homem que reza. É impossível que volte à vida velha quem reza. A igreja está dizendo, quem reza aí, um outro santo padre vai dizer, santo padre não, mas um santo, Santo Afonso de Ligório, ele vai dizer, quem reza certamente se salva, quem não reza certamente se condena. Queridos, nós somos os valentes guerreiros de Deus, mas se nós não estivermos em plena comunhão com o nosso general, que é Deus, que é Cristo, aquele que comanda a nossa vida, se nós não estivermos em intimidade com Ele, nós vamos perder a batalha. E diga mais uma vez para a pessoa que está do seu lado, Deus não te fez para perder. Deus não te fez para perder, porque Ele já é vencedor. Ele já venceu o mundo mal por nós. Ele já venceu o diabo por nós. E só é vencedor, meu irmão, aquele que fica do lado do Senhor. O vencedor, o vitorioso. Gedeão dá desculpa aqui com medo, talvez você dê desculpa. Gedeão replicou, por favor, meu Senhor, como eu poderei libertar Israel? A minha família é a mais humilde de Manassés. Talvez você diga, por favor, meu Senhor, minha família é a mais problemática de Cachoeira Paulista, onde nós estamos aqui na sua cidade. Na casa do meu pai eu sou o último, o mais novinho, mais fraco. O Senhor lhe respondeu, eu estarei contigo e tu derrotarás o inimigo como se fosse um só homem. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. O Senhor estará contigo para que derrotes o inimigo, para que venças a tentação, para que sejas fiel. O Senhor estará contigo. Dá uma sacudida aí no seu irmão. Não tenha medo, valente guerreiro. Não tenha medo, valente guerreiro. Pode aplaudir esse valente guerreiro que está aí do seu lado. São Pedro, lá na primeira carta, no capítulo 5, ele vai dizer, orai e vigiai, pois o vosso adversário, o diabo, rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Gente, eu não sei se você acompanhou a linha das pregações. Deus revelou a nós a face oculta do nosso inimigo. Deus, nessas pregações, nas orações, na condução desse acampamento, Deus mostrou para nós com quem nós estamos lutando, mas principalmente Deus mostrou para nós que quando nós estamos do lado de Deus, quando nós fazemos a opção de sair do lado do inimigo e passamos para o lado de Deus, que nós só podemos caminhar em vitória contra as hostes do inimigo. Deus mostrou isso para você. Deus mostrou.
E Deus está dizendo: cuidado, meus filhos, o vosso adversário, o diabo, o seu adversário não é o seu irmão. Você está muito enganado de achar que o seu inimigo é um irmão, um homem de carne e sangue. Talvez ele seja até usado pelo diabo para te ferir, para te machucar, para te tentar, mas o seu inimigo não é o seu irmão. E aí, o próprio Jesus vai dizer na palavra que um reino dividido não pode subsistir. Um coração dividido não pode subsistir. Uma igreja, uma paróquia dividida não pode subsistir. Um grupo de oração dividido não pode subsistir. Porque se ele está dividido, cheio de picuinha, ele não é mais de Deus, ele é do diabo. Porque quem é o divisor é o diabolos, diabo. Se a canção nova se divide, rompe, e aconteça divisões aqui dentro, nós vamos estar abrindo brechas, e deixaremos de servir a Deus para servir ao diabolos, o divisor. Nós temos que estar com Deus. Diga comigo: eu vou estar contigo, Senhor, até o fim, custe o que custar. Mesmo, Senhor Deus, que eu precise sofrer, eu vou estar contigo, Senhor, até o fim, até a sua vinda. Eu não vou te abandonar, Senhor. Eu vou permanecer do seu lado. Eu vou estar contigo. Eu vou buscar a tua palavra. Eu vou experimentar a sua graça. Porque, Senhor Deus, estar contigo é a melhor coisa que eu posso fazer na minha vida. Estar contigo, permanecer do seu lado, é a opção mais acertada que eu faço na minha vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque como valente guerreiro, não vendo tantos sinais, e muitas vezes não sentindo tanta coisa, eu faço a minha adesão a Ti, Senhor, de todo o meu coração e com todo o meu entendimento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me dá uma nova chance para Te servir e para estar contigo. E para estar contigo. Deus é um Pai que nos avisa. Eu achei tão bonito, tinha um menininho perdido hoje aqui, bonitinho, eu estava olhando ali, rindo para ele na hora da pregação do Frei. Ele estava sentado ali conversando com a Eliana. Aí daqui a pouco, eu não sei se foi a mãezinha dele que veio, uma tia, um parente. Quando ele viu, ele saiu, e ele saiu travado no pescoço dela, olhava para ela e ria. É assim que nós somos, quando nós estávamos perdidos, e quando nós encontramos o Senhor. Vem cá, Eliana. A Eliana está dizendo aqui que ela pensou a mesma coisa, não é? A gente faz assim, quando a gente encontra a Deus, a gente trava e olha, nossa, que saudade. É isso que você pensou? Foi, porque eu fui lá embaixo com ele, fui conversando com ele, que eu tenho um filho da mesma idade, tem 3 anos. Ele estava por ali, não sei se já foi embora, não entendi o nome dele. E aí quando ele ia muito tranquilo, quer um suquinho? Quero, tranquilinho. Hã? Onde você mora? Na minha casa. Ai, que bom. Tá lá? Tá lá. Ah, tá lá. Não entendi o nome dele, mas quando a mãe veio, o sorriso dele, o olhar, o Márcio também falou a mesma coisa, o olhar da mãe com o filho, e o agarrar no pescoço dela e não soltar. E depois fui beijando ela, e eu pensei a mesma coisa. É assim, quando a gente está perdido, mesmo que a gente fique tranquilo, ou fique assim, porque às vezes eu oferecia para ele, ele olhava assim, olhava para as pessoas, mas ele dava um sorriso. Mas quando a gente encontra de fato com o Senhor, ou volta para os braços de Deus, a gente não quer largar, a gente quer ficar apertado, soltar.
E é muito melhor, é muito melhor. Ele poderia estar tranquilo ali com a gente. Se fosse o meu filho, ele estava desesperado, mas chorando muito, mas ele estava tranquilo. E assim também, às vezes a gente acha que longe as coisas estão tudo bem, estão numa boa, mas às vezes eu arregalo os olhos, tem uma coisa estranha mesmo, mas está faltando alguma coisa, não é a minha mãe que é que está comigo do meu lado, mas quando eu faço o caminho de volta, é muito melhor e eu não quero mais largar. Amém, vamos aplaudir o nosso Deus. É isso, irmãos, se nós descobrirmos isso, nós seremos um povo vitorioso com o Senhor, porque nós vamos travar no Senhor e vamos dizer: eu não largo mais. Diga isso: Senhor, eu não te deixo mais. Ergue o seu braço e fala para Deus: Senhor, eu não te deixo mais. Eu te encontrei. Talvez você esteja dizendo assim: mas padre, você não sabe o que eu fiz. Será? Tem uma historinha no livro do Márcio Mendes, aquele Vencendo Aflições, Alcançando Milagres, que ele relata lá no livro. Ele diz assim: uma história de um jovem baladeiro, né? O jovem sabe a linguagem aí que eu estou usando. O jovem da balada mesmo, curtia tudo, gastava a grana do pai. O pai era um homem muito rico, e o pai sempre chamava esse jovem e falava: meu filho, toma cuidado, eu já estou velho, eu vou morrer, e depois que eu morrer, você vai vender a minha herança todinha, vai ficar pobre, e esses seus amigos que estão com você, porque você tem dinheiro e paga balada para eles, paga bebida, paga isso, prostituição. Olha, meu filho, toma cuidado. E o filho continuando, gastando. Um dia o pai se cansou de falar, porque ele falava: vá nada, pai, eu vou continuar aquilo que o Senhor construiu, eu vou dar continuidade a tudo isso. O pai levou ele na fazenda, no sítio, onde eles moravam, e tinha um celeiro, e o pai mandou construir lá uma forca, e tinha uma corda, e disse para ele: depois que eu morrer, e que isso tudo acontecer, eu quero que pelo menos você me honre, que você seja homem para me honrar pelo menos uma vez na sua vida. Depois que tudo isso acontecer, os seus amigos te abandonarem porque o seu dinheiro acabou, você tiver gastado tudo o que eu deixei para você, tiver pobre, na rua da amargura, você vai vir aqui nesse celeiro, vai subir naquele tablado, vai colocar a corda no pescoço, vai pular e vai se matar. Me honre. E ele falou: está combinado, eu honro o Senhor, mas eu tenho certeza, eu não vou perder o que o Senhor deixou para mim como herança. O jovem foi, o pai morreu, continuou a balada, gastando, prostituição, álcool, droga, os amigos do mundo e tal, gasta. Chegou uma hora e dinheiro acabou. E os amigos começaram, um por um, sumiram. Ele se viu sozinho. Ele foi à casa onde morava o pai, naquele sítio, e quando ele chegou, ele olhou para aquele celeiro, e ele falou: eu tenho que honrar o meu pai. E ele foi caminhando, abriu a porta do celeiro, olhou, e ele falou: se eu tivesse mais uma chance. E ele subiu no tablado e falou: mas eu vou ser homem, eu prometi para o meu pai. Ele colocou a forca e pulou. A corda imprensou, ele sentiu a corda imprensar nisso, quebrou o braço da forca. Estava oco, e dentro desse braço tinha diamantes, rubis, esmeraldas, dinheiro e um bilhete do pai: meu filho, essa é a sua nova chance. Eu estou te dando mais uma chance. Talvez esse acampamento esteja sendo isso para você. Deus está te dando uma nova chance, e essa pode ser a última. Nós não sabemos o dia de amanhã.
pega como esse menininho pegou a mãe dele ali e abraçou, porque ele encontrou-se com ela, estava faltando alguma coisa. Você trava em Deus e diga para Deus: meu Deus, eu não te abandono mais, eu não te deixo mais, custe o que custar, mesmo que eu tenha que chorar, mesmo que os meus joelhos tenham que sair sangue na oração, mas eu vou estar do seu lado. Diga para a pessoa que está aí com você: não abandone, não deixe a Deus. Diga para a pessoa que está do outro lado: por misericórdia, não deixe o Senhor, permaneça com Ele. Diga para Ele: hoje Ele está te dando uma nova chance. Dá um sorriso para essa pessoa, o sorriso de Deus agora. Talvez está difícil aí de sorrir, eu vou fazer aquela palavrinha especial da missa do Clube do Ouvinte. Você vai dizer para essa pessoa: coisa linda da minha vida, coisa maravilhosa de Deus. Deus está te dando essa nova chance hoje. Agarra a Deus e não deixa Ele embora não, fica com Ele. Pega Deus, se abrace com Ele, deixa Ele cuidar de você. Ele está com você, como Ele disse para Gedeão: valente guerreiro, eu estou contigo. Aplauda esse Deus que nos dá uma nova chance. Ele está conosco. Ele está conosco, e Ele é tão maravilhoso. Abra sua Bíblia na carta aos Efésios. Deus está conosco e nos ensina, irmãos, a vencer o mundo do mal com Ele, porque só Ele pode vencer. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Você recebeu uma nova chance para você ser esse valente guerreiro, esse combatente na fé, na oração, no louvor, na palavra, na Eucaristia, no rosário, no jejum. Deus está te chamando para perto dEle, para que você experimente a vitória. Efésios capítulo 6, versículo 10. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força. Quem é a força do valente guerreiro? O Senhor. Quem é a sua força? Levante sua mão direita e diga: a minha força é o Senhor. A minha fortaleza é o meu Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo nesse ano paulino a nós, hein? Fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força, revestir-vos da armadura de Deus. E aqui Paulo, ele vai dizer da armadura do soldado romano, completa. A descrição que ele dá é da armadura do soldado romano. Ele como cidadão romano, e ele vai dizer: revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos sair e vão ter ciladas. Não pense que agora você está imune. Você tomou a pílula do Chapolin Colorado? O Chapolin Colorado. Você não é o Chapolin, nem o Super-Homem, a Mulher Maravilha. Você é você. Como é que você se chama? Você não é o Chapolin, é? Não contava com a minha astúcia? Você é o Super-Homem? A Mulher Maravilha? A Mulher Gato? Não. Você é, qual o seu nome? Então você é você mesmo, o valente guerreiro de Deus. Mas você vai sair daqui e você vai se deparar com o mundo do mal. E aqui São Paulo está dizendo: para resistir às ciladas do demônio, do diabo. Pois a nossa luta, diz o apóstolo Paulo, não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Eu preciso dizer para você, meu irmão, você não é chamado para ficar medindo forças com o diabo, não. Não caia nesse vacilo, nesse erro, ficar desafiando o diabo. Você viu como que Jesus fez quando o Frei Josué pregava para nós sobre a tentação no deserto? Jesus não ficou desafiando, não. Nós vamos chegar lá, espera um pouquinho. E aí ele diz: olha, a nossa luta
E aí nós precisamos entender, toca na pessoa que está do seu lado. O que você sentiu? É de carne e osso, né? Se não tivesse osso, não estava essa estrutura aí em pé, né? Era tudo mole, igual a gelatina. O osso é carne e osso. E o diabo é espírito, é anjo decaído. Tem faculdades que nós humanos não temos. Nós não podemos ficar enfrentando, desafiando o diabo e tal. Isso não é isso. Você vai fazer isso que você vai ver, hora ou outra ele vai puxar o seu tapete. O Padre Rufus nos ensina muito aqui no acampamento, quando nós estamos atendendo os casos lá embaixo. Não é enfrentar o diabo, ficar enfrentando, debatendo, batendo boca, acusando, não. Quem liberta-nos do mundo do mal é Jesus. É com Jesus, os anjos, os santos, a Virgem Maria, que estão no mesmo plano do diabo. Você é gente. Não pense que você é o super-homem, como eu disse, o Chapolin Colorado e qualquer outro desses heróis aí, o Homem-Aranha. Não, você não é. Você é gente e ele é espírito. Não é que nós temos que temer, não temos que temer, porque ele já é derrotado. Mas nós não podemos ficar enfrentando, nós temos é que nos revestir. É isso que o Senhor nos chama, da oração. E aqui o Senhor está dizendo: por isso, protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir ao dia mau. E assim, empregando todos os meios. Quais são os meios? Eucaristia, jejum, rosário, misericórdia, confissão, adoração ao Santíssimo, vigília. Onde estão as vigílias? Povo de Deus, grupos de oração, é hora de voltar a fazer vigília. É hora. Ai, pá, estou tão cansado. Você vai ficar cansado. A canção nova, a gente até costuma dizer que nós esperamos que o nosso pedaço no céu tenha bastante cama, porque a gente vive cansado. Cansado, acaba o acampamento, amanhã tem mais atividade, não tem tempo para descansar, aquela correria, tem que rezar às vezes de madrugada, tem que acordar para rezar, acordar mais cedo, senão não dá conta. Mas o nosso pedacinho lá no céu vai ser um pedaço muito bom. E aí ele diz: ficai pois de prontidão, tendo a verdade como cinturão. Quem aqui é valente guerreiro? Vou perguntar de novo. Quem aqui é valente guerreiro? O valente guerreiro não pode nunca compactuar com a mentira. Nenhuma mentirinha. Ah, padre, é só uma mentirinha. São João é claro, a mentira vem do diabo. Quem está na guerra não pode viver em nenhuma situação de mentira. Se você está na mentira, rompa, busque um sacerdote, se confesse por misericórdia, porque o primeiro revestimento da armadura é o cinturão da verdade. Você não pode ser da mentira. Diga para a pessoa que está do seu lado: você não pode ser da mentira. Jesus, ele diz que ele é o caminho a... Não ouvi. Jesus é o caminho, a verdade. Se eu estou na mentira, eu estou distante da verdade de Deus. Meu irmão, mesmo que custe muito alto o preço da verdade, mas nós não podemos compactuar com a mentira. Continua o apóstolo: a justiça como couraça. Como couraça, a justiça. E o que é essa justiça aqui? É eu não ter uma vida dupla, é eu ser inteiramente de Deus, porque infelizmente, muitas vezes, acontece assim. A esposa, ela é de Deus, ela vai para o grupo de oração, tem até dons maravilhosos, reza. Quando chega em casa é uma megera.
maltrata o marido, maltrata os filhos. Isso é vida dupla. Isso não é justiça. Da mesma forma o marido, às vezes vai lá para o grupo de... todo mundo acha ele maravilhoso, mas ninguém da família suporta. Lá fora é uma coisa, dentro de casa é outra. E isso é injustiça. O justo é aquele que tem uma vida íntegra, uma vida inteiramente de Deus, que é do Senhor, dentro da igreja, dentro de casa, no trabalho. Presta atenção, a armadura, a couraça da justiça, e os pés calçados, com o zelo em anunciar a boa nova da paz. O que eu dizia ontem na missa? Você não foi feito só para ficar sentado no banquinho da igreja. São Paulo está nos descrevendo a armadura do cristão. Qual é a primeira? O cinturão da verdade. Qual é a segunda coisa? A couraça da... A terceira, o zelo em anunciar, o zelo em divulgar a boa nova, o zelo de sair do egoísmo, de guardar somente para mim o que eu experimentei. Meu irmão, minha irmã, você tem que sair daqui sendo boca de Deus, divulgando aquele que você encontrou, que você experimentou, que você viveu aqui na Canção Nova, para que as pessoas lá fora sintam vontade de buscar o Senhor. Você precisa ser um evangelizador, ter o zelo, o calçado. Eu estou calçado, os meus pés com o zelo em anunciar a palavra de Deus, oportuna e inoportunamente, diz São Paulo. Com oportunidade, igual eu estou tendo aqui, né? Com o microfone diante de uma plateia, em uma outra plateia em casa, mas também inoportunamente, sentado num ônibus, numa rodoviária, no metrô, no avião, na bicicleta, na moto. Tem um bispo lá da França, Dom Dominique, bispo de Toulon. Ele tem uma moto, e ele sai lá em Toulon com uma moto, e ele para no sinal e pede para as pessoas abrirem a janela, e ele começa a evangelizar ali no sinal. Um bispo da igreja, vamos aplaudir isso. Isso é grandioso, é glorioso. É o calçado. O calçado, alguém que experimentou e que não consegue guardar para si de tão bom que é. É claro, é para você abraçar Deus, mas não é para você ficar só para você, não. Senão a gente fica só para nós. E São Paulo continua: em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé. Da fé. Fé é crer naquilo que ainda não se vê. Mas eu estou com o Senhor, e eu preciso dizer para você, o escudo da fé católica. Você precisa ser católico de verdade, porque ser católico é bom demais. Você precisa amar a sua igreja, defender a sua igreja. Não é ficar por aí batendo boca com ninguém, não. Isso não é defesa, não. Defender a igreja com a sua fé, porque a única maneira que os mártires defenderam a igreja foi derramando sangue, e não indo para as praças bater boca com ninguém sobre doutrina e a palavra de Deus. Mas defender a fé com aquilo que você vive. Amar a igreja não é ir nas ondas dos noticiários, nas ondas dessas emissoras de TV por aí, que denigrem a imagem da igreja, que deturpam a palavra do Santo Padre, e que introjeta na cabeça dos católicos uma revolta contra a igreja, em questionar o Papa, porque o Papa é retrógrado, porque não é a favor da camisinha. O Papa é retrógrado porque ele não é a favor da pesquisa de embriões com células tronco embrionárias. O Papa é retrógrado porque a mulher tem direito sobre o corpo dela no aborto. Tem direito sim. O Papa é retrógrado, e os católicos estão entrando nessa, e isso é brecha para o diabo entrar e fazer a festa na sua vida. O seu escudo é a fé. É a fé da igreja de 2000 anos, não é uma igreja de 500, de 20 ou de 10 anos, é uma igreja de 2000 anos, aonde homens e mulheres derramaram o sangue por ela.
E quando alguém estiver defendendo essas ideias, você pergunta para essa pessoa: você tem coragem de derramar o sangue por isso que você está dizendo que você acredita? Ela fala: não, mas a minha fé, homens e mulheres até hoje têm derramado sangue por ela. É o escudo da fé. Diga para o seu irmão: pega aí o escudo, você vai estar protegido. Oh meu Deus! Com o qual podeis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Se você está com o escudo, você vai apagar as flechas incendiadas do maligno. E São Paulo continua: ponde o capacete da salvação. Aonde o capacete fica? Aonde? Coloca a mão aí, aonde o capacete fica. Quem anda de moto sabe. Eu não gosto muito de andar de moto não, sabe? Eu acho muito perigoso. Mas esses dias eu estava na minha cidade, precisava ir embora para casa, e o meu amigo me deu uma carona de moto, mas eu fui ali rezando em línguas, e eu coloquei o capacete. Por que colocar o capacete da salvação na cabeça? Cabeça dura, porque precisa entrar na nossa cabeça que nós somos salvos. A salvação, você precisa entender que Jesus já é vencedor do maligno. Jesus já venceu. Então eu coloco o capacete eu tenho consciência de que o meu Deus venceu, mesmo que eu esteja vivendo uma batalha. Diga para o seu irmão: olha lá, está com o capacete lá na cabeça lá. A palavra, aqui ó. Colocou a palavra na cabeça, está com o capacete lá. Nós precisamos assumir com a nossa mente que nós somos salvos e que o nosso Deus é vitorioso. E empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aonde está a espada do valente guerreiro? Eu quero ver aqui nessa manhã de domingo, já quase tarde. Levanta a sua espada e diga comigo: eu sou valente guerreiro. Levanta bem alto a sua espada e diga: está aqui a minha espada. A palavra, está aqui a minha arma, e com ela eu vencerei. Está aqui a vitória, a minha espada. Por isso, eu preciso dizer para você: não fique sem ela nem um dia, porque se o guerreiro sai sem a sua espada, ele corre o risco de perder a batalha, ser morto, perder a guerra. Para terminar, São Paulo no versículo 18 ele diz: com toda sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito. Esses dias o padre Edmilson, meu amigo, falou para mim que ele viajou para Terra Santa, e um dos peregrinos disse: padre Edmilson, aquele tal de padre Roger Luiz lá da Canção Nova ora demais em línguas. Falei: glória a Deus, oro mesmo, porque São Paulo está dizendo aqui, para vencer o maligno com toda a sorte de preces e súplicas, orai constantemente em línguas. Não vou ter tempo para discorrer nessa ideia, mas se você quiser comprar no Davi uma pregação de um profeta chamado Jonas Abib, o nome dessa pregação é Ore em Línguas Brasil. Ouça essa palestra e começa a orar em línguas, e deixa fluir, porque nós venceremos o mal no poder do Espírito. Diga para essa pessoa que está ao teu lado: você já é vencedor. Aleluia, glória a Deus. Você já é vencedor, você já é vitorioso. Você é escolhido, você é eleito, é chamado. Fica de pé, vamos orar. São Paulo, quero terminar com a palavra dele. São Paulo, na carta aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 10, versículo 3, ele diz: embora vivendo na carne, nós não militamos na carne. Toca aí nesse seu irmão aí de novo. Ele não é carne, como diz os paulistanos. O Vale do Paraíba. Nós não militamos segundo a carne. O carioca diz carne.
Nós não militamos segundo a carne. As armas do nosso combate não são carnais, são armas poderosas aos olhos de Deus, capazes de derrubar fortalezas. Diga para o seu irmão: as nossas armas são armas espirituais, capazes de derrubar fortalezas. CançãoNovaPlay.com. Assine já!